Ai, Masterpiece, faça a resenha da minha série inspirada. Faça a resenha da minha série inspirada. Vai, faz, por favor. Vai, faz, por favor. Vai pra lá, demônio. Mesozoico zoado. Eu parei de falar sobre esta série já faz um tempo. Tá bom, já faz bastante tempo que eu não falo mais sobre esta série. E não é porque eu parei de receber pedidos. Acreditem se quiserem, eu recebi milhares de pedidos de resenhas de episódios do Mesozoico zoado. Mas eu parei porque não tinha muito mais o que comentar sobre o Mesozoico zoado. No entanto, se eu puder resumir a minha opinião sobre os episódios atuais da série, eu diria que todos estão em uma linha constante de qualidade. E bota qualidade nisso. Nós temos a saga da viagem ao Centro das Maravilhas, Óbito Negado, Bugou Total. Todos esses episódios estão entre os melhores da série pela sua criatividade e escrita. É claro, nem tudo é perfeito. Eles têm alguns episódios que são mais fracos que outros, e existem problemas com a passagem de tempo nos episódios atuais. E eu originalmente pensei em fazer uma análise de um episódio recente para explicar melhor meus pontos. No entanto, achei melhor falar sobre o spin-off do MZ, porque além de ser algo relativamente novo, é o melhor exemplo da qualidade e defeitos dos episódios atuais da série principal. É bom, as críticas construtivas são muito bem-vindas. E de qualquer forma, eu não quero falar sobre tanto o MZ, porque eu pessoalmente não gosto dessa série. Vamos começar desde o começo. Não me diga! Pérmico é uma prequel do Mesozoico zoado que se passa 250 milhões de anos antes do MZ, na Era Pérmica. Não me diga! E pode ser cinismo da minha parte, mas eu não sou muito fã de uma série ter um spin-off ao mesmo tempo que a série original continua exibindo episódios novos. Isso meio que cria uma divisão entre fãs que gostam de uma série e não de outra, ao mesmo tempo que faça alguém que é fã de ambas as séries ter dificuldade em acompanhar as séries por serem diferentes, mas no mesmo universo. Mas ok, isso pode ser algo pessoal meu e de qualquer forma não afeta nada aqui. Eu só achei interessante comentar sobre isso. Voltando ao tópico, a série atualmente possui apenas um episódio e 5 rapidinhas. Este primeiro episódio sendo o foco desta resenha. Ele é apenas a primeira parte do que parece ser um episódio de 2 partes ou possivelmente uma saga inicial de série. A abertura é boa, ela nos mostra os personagens do Mesozoico zoado agindo naturalmente, até ser nos mostrado como era este mesmo cenário 250 milhões de anos antes, com os personagens da série em uma pose muito reminiscente aos que os do Mesozoico zoado ficam na abertura. O que ajuda nisso é o fato de ter um narrador muito reminiscente aos que narram documentários sobre dinossauros. Essa é a Terra no tempo dos dinossauros, com muitas criaturas que vocês já conhecem muito bem. Mas nós vamos voltar no tempo. E opa, eu acho que eu já vi esse personagem antes. Pera um pouco. Sim, eu vi ele antes. Ele apareceu nas 2 primeiras rapidinhas onde o Mimos viaja no tempo. Aliás, aquela saga dentro das rapidinhas nunca foi concluída. Já faz 2 anos que estamos esperando a parte 3, Rodrigo. O episódio, então, começa com o mesmo narrador da abertura. Final da Era Paleozoica. Milhões de anos antes dos dinossauros. Olá, bem-vindo ao Pangeia. Não apenas vemos um pouco do mundo, mas também somos apresentados aos personagens principais. George, um listrossauro bobo e ansioso, que é o alívio cômico na maior parte do episódio. Coeri, uma shoesaura um pouco ansiosa e ela também tem a parte em que ela... Tá bom, eu não sei muito sobre ela. Dos 3 personagens principais, ela foi a menos desenvolvida. E o meu personagem favorito, Trix, um Platytrix. Eu espero ter falado isso certo. Que além de ter o design mais interessante dos 3, é também muito sarcástico e sério. E eu não minto quando digo que as frases sarcásticas dele são espetaculares. Olha, não querendo ser chata, mas eu acho uma ideia meio... Patética, idiota, retardada, energúmena. Não, eu tô falando Não com... liga para ele, coelho. Ele é meio lelé da cuca. Dane-se, eu falo mesmo. Você é um filho da... Isso está no mesmo nível de sarcasmo engraçado do Lula Molusco nos episódios antigos do Bob Esponja. Ora, como se eu fosse gastar o meu tempo fazendo bolha de sabão. Por favor, mas quem no mundo pagaria para soprar bolinhas de sabão? Tá, voltando à história, depois de sermos apresentados aos personagens, George mostra uma toca que cavou para ele e seus amigos morarem. Eles entram na toca, até que... Olha, fiquem tranquilos, eu pesquisei aqui e a qualquer momento uma fenda pode se abrir e vir luz. Peraí, fenda? Você não tá falando de... Relaxa, eu não tô falando de terremoto não, só um...
Sim, isso é uma coisa que eu queria falar já faz bastante tempo. E se eu puder me aprofundar no assunto, isso não é apenas uma coisa que acontece aqui, mas sim em vários dos episódios atuais do Mesozoico Zoado. Para dar um exemplo do que eu estou falando, no episódio Bugou Total, Psita abre um curso de artes, e depois de ensinar alguns alunos, ele vê as artes do Brax e desmaia. Depois de acordar, ele joga as artes do Brax fora e se vê em um mundo cheio de dinossauros bugados, igual aos que estavam nas artes do Brax. Só que o que acontece não é nós vermos pelo ponto de vista do Psita ele vendo as artes do Brax, ficando horrorizado, depois desmaiando, acordando, se lembrando do que aconteceu para depois se encontrar nesse mundo. E sim, o que acontece é ele vendo rapidamente as artes do Brax, que nem são mostradas tão bem para a audiência, desmaiando, depois se levantando, jogando as artes fora e se vendo naquele mundo. Sim, isso é um problema de passagem de tempo. Isso acaba afetando a história, pois passamos rapidamente de A para Z, sem muito desenvolvimento no meio da história. Isso não faz o episódio ser ruim. Como já disse, ele é um dos meus favoritos, mas faz com que ele pudesse ser muito melhor. O desenvolvimento da história, no entanto, não é um grande problema aqui. Você pode argumentar que a Fenda já aparecer no começo do episódio seja algo bom, porque eles estão indo direto ao ponto, e não querendo colocar filler desnecessário. E sim, eu já vi várias histórias que fazem isso bem, mas isso é apenas uma preocupação que eu tenho por causa dos episódios atuais do Mesozoico Zoado, e achei importante comentar. Coisa. A série já vai ser cancelada no primeiro episódio por sua culpa. Isso é uma coisa que vários autores acabam cometendo sem perceber, e é algo que precisa ser mencionado. Quebras da quarta parede, por si só, não são engraçadas. Assim como muitos outros críticos de animações já falaram, eu acredito que apenas fazer uma piada meta não é algo engraçado. Mas assim como você faz essa piada, se ela for fraca, sua piada vai ser quase não existente. Para fazer ela funcionar, você precisa de muita criatividade. Voltando à história, George tenta pular para o outro lado da fenda, mas desiste. Coed então percebe que demoraria anos para saírem de lá se esperassem, e fica ansiosa e começa a cavar para cima, e força o Trix a cavar também. George pensa em um plano, mas um grande dinossauro, ou ao menos eu acho que é um dinossauro, não sei muito sobre a era pérmica em geral, chamado Tito, aparece e o encurrala dentro da toca, assim terminando o episódio em um cliffhanger. E agora seria geralmente a hora em que eu falaria sobre a animação, só que pra ser sincero, não tem muito o que falar. A animação está com uma qualidade similar aos episódios atuais do Mesozoico Zoado. No entanto, uma diferença notável é em como os cenários são desenhados. Eles não são coloridos ou animados como os do MZ. E isso é algo bom. Os cenários têm tons mais avermelhados para alaranjados, o que ajuda a demonstrar como este mundo é mais caótico e diferente da outra série. E também faz sentido com o que acontece no plot deste episódio. Ah, que novidade! O 15º terremoto que a gente enfrenta. E este foi o primeiro episódio de... Técnico. E eu tenho que dizer, não está ruim. Existem pontos a melhorar, como eu mencionei, mas o primeiro episódio, em sua maioria, conseguiu conver bem o tom deste novo mundo e deixar a história interessante o suficiente para me fazer querer ver mais deste mundo. Eu só peço que, por favor, não utilizem esse vídeo como uma forma de pedir resenhas de séries inspiradas. Eu não faço mais isso e não pretendo fazer nunca mais. Por favor.